Boa tarde, meu povo! Boa tarde a você que está aí em casa. Muito prazer, eu sou o Rodrigo Soares e está começando aqui na TV Conecta o Tá na Tela. E hoje tem assunto importante para a nossa cidade, tem segurança, tem educação, tem dica para você e para sua família. Então, você fica com a gente porque o nosso programa tá só começando nessa tarde maravilhosa. E a gente já começa falando de um tema que impacta direto o futuro da nossa cidade. Sabe o que é? O aeroporto do nosso município. Na última quinta-feira, a Câmara Municipal de Araras realizou uma audiência pública para discutir assuntos do aeroporto. Autoridades, empresários e até a população participaram desse encontro. E o alerta é sério, viu? Se o aeroporto não voltar a funcionar, sabe onde que vai impactar? A nossa economia, e o impacto pode ser grande. Hoje, o local está com as operações suspensas desde janeiro, após irregularidades apontadas. Durante a audiência pública, que foi criada por uma comissão para acompanhar todo esse processo de perto, e quem participou cobrou uma solução. Por gentileza, Edu, coloca aqui no Tá na Tela. Na última quinta-feira, a Câmara Municipal de Araras realizou uma audiência pública para discutir o futuro do Aeroporto Municipal Armando Américo Facchini. O encontro reuniu autoridades, representantes do Executivo, vereadores e a população, em meio a um cenário de incertezas sobre o funcionamento do local. A principal preocupação levantada durante a audiência é o risco de impacto econômico para a cidade caso o aeroporto não volte a operar normalmente. Além disso, foram destacados problemas estruturais e a necessidade de adequações para atender às exigências de segurança. Eu critico, mas também busco soluções. Quando eu apresento as minhas críticas, eu vou atrás da fonte. Hoje, o orçamento do município ele tem R$105 mil no ano para poder fazer qualquer infraestrutura no aeroporto, praticamente zero o que tem lá. Nós precisamos fazer a cerca, fica em média quase R$365 mil. Essa é uma estimativa feita por um grupo de empresários que estão responsáveis nessa questão. E aí, nós tivemos na ANAC. A equipe da ANAC nos confirmou, a assessoria da ANAC, a diretoria da ANAC nos confirmou que o Executivo fez uma proposta de abrir o aeroporto. Porém, da forma que foi apresentado desde 2019, deveria seguir várias sequências. E o que não seguiu? O cercamento não foi feito, o Executivo não fez, e também precisaria de uma portaria lá, o que também não tinha. No ato da fiscalização da pessoa responsável pela ANAC, ela comprovou que havia várias irregularidades. Conseguiu colocar o seu veículo até dentro da pista, acima disso percebeu que havia animais no local e que, de uma certa forma, trazia risco e segurança para o funcionamento do aeroporto. O Executivo fez uma proposta que colocaria de 12 a 15 pessoas no período de manhã e no período de tarde. A ANAC aceitou provisoriamente, porém com um detalhe, precisava, o mais caráter de urgência, resolver a questão da cerca. Claro que o Executivo não tem recurso, mas nós temos pessoas aqui que estão muito interessadas em explorar economicamente dentro do nosso aeroporto. Atualmente, o aeroporto segue com pousos e decolagens suspensos desde janeiro deste ano, após uma decisão da Agência Nacional de Aviação Civil, que apontou irregularidades consideradas graves na infraestrutura e na gestão operacional. Durante o encontro, também foi anunciada a criação de uma comissão temporária na Câmara, que deve acompanhar de perto a situação e fiscalizar as medidas adotadas para a regularização do espaço. Eu vejo a cidade decadente. Se a gente não consegue cuidar de um buraco na rua, que o meu carro não aguenta mais ir lá no Bonfim arrumar o pneu, de tanto buraco que tem, como que pode um aeroclube, um aeroporto? Então eu vejo aqui, o que falta, eu não posso pensar que foi os prefeitos anteriores só que não fizeram, porque hoje o prefeito que nós temos, o executivo que nós temos hoje, é o atual. Eu não estou aqui para dar nome de ninguém, mas o executivo atual é o executivo hoje que tem que fazer alguma coisa. Então não adianta ficar jogando a culpa só lá atrás. Ou alguém faz alguma coisa ou não vai ser feito e a gente vai continuar destruindo a cidade. Representantes da Prefeitura afirmaram que estão realizando estudos técnicos para resolver os problemas e garantir que o aeroporto volte a funcionar dentro das normas exigidas.
A Câmara Municipal também abriu espaço para que a população participe desse processo. Sugestões e propostas podem ser enviadas até esta sexta-feira, dia 24, pelo e-mail oficial do Legislativo. A expectativa agora é que, com os avanços das discussões e a análise das contribuições, sejam definidos próximos passos para a reabertura do aeroporto e a retomada das operações em Araras. O assunto é sério, viu? E eu falo isso com propriedade, porque essa audiência foi a pedido nosso e a gente tem cobrado muito, tem ido atrás, estivemos lá em Brasília, na ANAC, justamente para entender o que precisa ser feito e acelerar esse processo, porque não dá para ficar Araras parada no tempo, tendo baita de um aeroporto desse, que não é luxo para a elite, mas sim é desenvolvimento, é emprego, é empresa chegando, é dinheiro da nossa cidade girando na economia. E quando a gente movimenta, cobra, fiscaliza, as coisas andam. E é isso que a população quer sempre, o resultado. Agora a gente muda de assunto, mas segue na linha de segurança. Uma grande operação foi realizada na região contra golpes do Pix. A chamada operação, olha que nome, hein? Fictus cumpriu 44 mandatos em cidades como Limeira, Campinas e Araras. Segundo as investigações, o nosso grupo, esse grupo, meu não, né? Esse grupo criminoso usava boletins de ocorrência falsos. Sabe para quê? Para aplicar golpe. Até agora, 38 pessoas foram levadas para averiguação e vários celulares foram apreendidos, segundo a polícia. As investigações vão continuar. Vamos ver os detalhes com a nossa querida repórter Bruna Lopes. Coloca aí, não está na tela. Uma operação de grande porte mobilizou as forças de segurança do estado de São Paulo na última sexta-feira, dia 17. O alvo, uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes bancários, principalmente por meio do Pix. Batizada de Operação Fictus, a ação cumpriu 44 mandatos de busca e apreensão, expedidos pela Polícia de Piracicaba, sendo 42 por Limeira, 1 em Campinas e 1 em Araras. As diligências aconteceram de forma simultânea em 3 cidades da região. Segundo as investigações, o grupo agia de forma estruturada e utilizava um método que chama a atenção: o registro de boletins de ocorrência falsos para tentar obter vantagens financeiras junto a bancos. A operação é resultado de um trabalho conjunto entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, com o apoio do GAECO, no combate ao crime organizado. Até então, os resultados já mostram o impacto da ação. 38 pessoas foram conduzidas para a averiguação, além da apreensão de simulacros de arma de fogo e aparelhos celulares que devem passar por perícia. E as investigações não param por aí. Ao todo, o material apreendido será analisado para identificar outros envolvidos e fortalecer as provas contra o grupo. A operação segue em andamento e reforça o alerta das autoridades. Golpes financeiros estão cada vez mais sofisticados e o combate também precisa ser. Eu sou Bruna Lopes, para o Tá na Tela. Bom, fica o alerta para você que está em casa, viu? Os golpes estão cada vez mais sofisticados. Cuidado, você recebe, sabe, cria aquela confiança, então fica sempre atento. É bom desconfiar, porque desconfiar sempre é o melhor caminho. Agora, atenção para você que vai prestar o vestibular. Vestibular da Univesp acontece neste domingo e tem gente que deixa para a última hora e acaba se complicando. Os locais da prova já estão disponíveis em Araras e são mais de 100 vagas gratuitas em cursos super importantes. A prova começa a partir da 1h da tarde, mas os portões fecham antes. Então chegue cedo, leve a documentação. Mas o que tem de gente que esquece a documentação na hora, hein? Ah, e não pode esquecer, hein? A caneta não é azul não, viu? Não é da azul não, é caneta preta. Então agora é foco, organização e boa prova. Confira o boletim, coloca aí, tá na tela. O vestibular da Univesp acontece neste domingo, dia 26, e quem vai fazer a prova precisa ficar atento para não cometer erros de última hora. Os locais já estão disponíveis no site oficial e é responsabilidade do candidato fazer essa consulta com antecedência. Em Araras, são 108 vagas gratuitas em cursos de ensino superior, como opções em áreas que estão em alta no mercado: tecnologia, negócios, licenciatura, incluindo ciências de dados
Engenharia de Computação e Inteligência Artificial. A prova começa às 13 horas, mas os portões se fecham ao 12h40. A recomendação é chegar cedo, levar documento com foto e caneta esferográfica preta. O exame terá 5 horas de duração, com redação e questões de múltipla escolha. E além de gratuito, a Univesp oferece ensino de qualidade, com aulas online e apoio presencial no polo da cidade. Para quem quer mudar de vida por meio da educação, e a oportunidade está aí. Agora é só se organizar para não perder o prazo. Eu sou Bruna Lopes, para o Tá na Tela. E para fechar o bloco, tem dica boa para você aproveitar o final de semana. Tem teatro, tem espetáculo para a criançada, tem opção para a família toda. A opção não falta. Veja os detalhes com a nossa equipe. Coloca aí. Fim de semana chegando e tem programação para quem quer sair de casa e aproveitar. Na sexta-feira, dia 24, tem teatro em Araras. O espetáculo Mãe Raiz, com o personagem Dona Sônia, será apresentado às 8 da noite no Teatro Estadual de Araras Maestro Paulo Russo. A peça aposta no humor e em situações do cotidiano para se conectar com o público. Também na sexta-feira, a dica para a criançada. O musical Os Fabulosos Amigos Digitais chega no Teatro Vitória em Limeira, com sessões às 9h30 da manhã e às 2h30 da tarde, trazendo música, cores, personagens que prometem animar toda a família. No domingo, dia 26, a programação continua em Araras. A peça Mudanças no Galinheiro mudam as coisas por inteiro. Será apresentada às 11 da manhã no Teatro Estadual de Araras, Maestro Paulo Russo, com a proposta leve, acessível para todas as idades. E ainda tem opção na região. Em Piracicaba, o Teatro do Engenho Central recebe o espetáculo Marcelo Serrado, Terapia, com sessões programadas às 6h30 da tarde e às 8 da noite. Uma ótima oportunidade para escolher a melhor programação para você, reunir a família ou os amigos e aproveitar o final de semana. Eu sou Bruna Lopes, para o Tá na Tela. Agora é só escolher e aproveitar, não é? Bem, daqui a pouco, nosso segundo bloco, a gente recebe uma convidada muito especial para falar de um assunto importante. Não sai daí não, sabe no quê? Vício em apostas. Então, fique com a gente que o Tá na Tela volta já! Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 12h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19993195797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize. A Fiat Gaivota é a mais completa concessionária de toda a região, com mais de 45 anos de tradição. Oferecemos veículos de qualidade, atendimento humanizado e condições imbatíveis. Venha conhecer as nossas lojas em Assis, Ourinhos e Araras. Fiat Gaivota, a boa de negócio! Estamos de volta com Tá na Tela e agora tem um bate-papo importante daqueles que abrem olhos, principalmente da população, de todo mundo em casa. Cuidado, às vezes seu filho, seu marido, até as mulheres também, né? Hoje o tema é ludopatia, o vício sabe no quê? Em apostas esportivas. E para falar sobre isso, gente, a gente vai receber a nossa querida advogada Helena Moraes. Helena, seja muito bem-vinda aqui junto com a gente. Que prazer ter você aqui no nosso programa. Prazer, uma Rodrigo. honra ter você aqui, viu, doutora? Tá aqui junto com a gente, a nossa querida amiga Helena, para falar de um tema que chama muita atenção para você que está em casa. Chama ludopatia. A pergunta é o que é, doutora, ludopatia? Que é uma palavra, para quem não está acostumado aí, a gente vai ter que buscar para poder entender. Explica para o pessoal que está em casa. Falando da origem do nome ludopatia, vem de jogos, né? Ludopatia, doença. A ludopatia é recente, ela é reconhecida pela medicina, é uma doença mesmo, que vem surgindo com o aumento das bets e dos cassinos online.
Então, é uma doença reconhecida, né? Não é nada que a pessoa é leviana, é uma coisa que dá para controlar, não, mas ela é reconhecida pela medicina hoje como uma doença, um jogo patológico. Doutora, pergunta bem claro também que vem aí do pessoal em casa, quais são os primeiros sintomas dessa pessoa que ela já está nessa questão do jogo aí, que a senhora poderia passar, doutora? Rodrigo, a pessoa que é portadora da ludopatia, ela precisa entender, primeiramente, é o autoconhecimento, né, de que ela não tem controle sobre o jogo. E as consequências são muito graves e muitas vezes as pessoas só percebem quando já está numa gravidade muito alta, como, por exemplo, grande número de empréstimos em bancos, agiotas, muitas vezes divórcio, problemas na família, depressão, ideações suicidas. Então, são muitas consequências graves e a pessoa só percebe quando ela está mesmo no ápice já da doença. Olha, esse é um problema que hoje acontece na nossa geração, não sei se é por causa das tecnologias que a gente recebe cada dia, está chegando de um jeito tão fácil, porque a pessoa está aqui, vamos supor, na nossa cidade em Araras, pode fazer uma aposta que está acontecendo lá na Inglaterra ou lá no Oriente Médio. E agora eu percebo, doutora, que muita gente está fazendo aposta até por carro passar nas avenidas. As casas de bet, elas estão buscando todos os jeitos de poder arrecadar. Isso é uma forma de cassino? Disfarçado de apostas esportivas? Na verdade, a ludopatia, ela trata dos jogos online, né? Existem outros tipos de jogos, como, por exemplo, existe também a doença nos games, que é muito grave, acarreta, sim, doenças principalmente em adolescentes, pessoal mais jovem, mas a ludopatia, ela se restringe aos jogos online mesmo, os cassinos e as bets, jogos esportivos e aqueles cassinos que são os caça-níqueis. E a pessoa que está com esse problema, minha pergunta, tem tratamento, tem uma condição específica que possa resolver? Porque eu sei de pessoas aí, a gente estava conversando nos bastidores aqui, tem casos de gente que perdeu muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Eu estava achando 50, 150 mil reais, você falou para mim, que isso, tem gente que perdeu quase 4 milhões de reais. Não, o que chega para mim são 500 mil para cima, porque é quando a pessoa realmente fala, não, eu tenho um problema e eu preciso de ajuda. Agora, desculpa, antes que você estava falando para mim, com relação... As pessoas que precisam de tratamento, como que funciona? Isso. Como que seria essa questão, doutora? No Brasil é muito recente. Hoje, por exemplo, nós não temos uma casa de recuperação voltada para a ludopatia. As pessoas fazem tratamento voltado para depressão, compulsão e vício em álcool. É o mesmo tratamento que é feito. Porém, nas casas de recuperação, não tem como estar abrigando essas pessoas com ludopatia, porque é permitido o uso do celular. Então, hoje, o Brasil ele é muito precário, o SUS atende, mas é voltado para o tratamento no álcool e depressão. Na Europa já tem esse tipo de tratamento? Tem esse tratamento fora do Brasil, porque lá já é mais desenvolvido, tem os cassinos físicos, né, que as pessoas frequentam. Então, fora do Brasil, é muito mais avançada a tecnologia e a medicina para tratar essa doença. Doutora, fica uma pergunta que essa daqui é claro. Quem perdeu o seu dinheiro nas casas de apostas, e pelo que a gente vê, não foi pouco dinheiro. Sim. Como que faz essa questão? Qual a condição ou questão, pode haver uma recuperação desse valor? Sim, Rodrigo. Baseada na Lei 14.790 de 2023, foi estabelecido alguns deveres das casas de apostas. Essas casas de apostas, elas têm que promover o jogo responsável, através de possibilidade de autoexclusão do jogador, que pode ser feito também no site do Gov, limites do uso, notificações que devem estar enviando, enfim, tudo que possa restringir o jogo compulsivo. Se a casa de apostas não promove esse jogo responsável, é onde tem uma falha na operação e, através do Código do Consumidor, é reconhecida a vulnerabilidade desse jogador. É onde entra a ação judicial para anular essas apostas, restituir os valores apostados compulsivamente e até indenização por danos morais. Olha só, você que está em casa aí, então fica a dica aí, a nossa doutora Helena, que está aqui junto com a gente, está avisando que há possibilidade, porque a gente percebe que muita gente perdeu muito dinheiro. A gente estava falando aqui, eu estava falando, olha, eu conheço casos de gente que perdeu 50, 150 mil reais. Você falou, que isso, Rodrigo? Tem gente que perdeu empresa, estruturou toda a sua casa, a sua família, casa, carro. Então, tem possibilidade, doutora. A pessoa vai ingressar, a senhora pode fazer isso, ou qualquer outra pessoa da sua confiança, algum advogado que a pessoa queira, ingressa na justiça para poder recuperar. Isso. Já saiu decisões? Tem decisões já, pessoas já receberam esse dinheiro.
Tem pessoas que já receberam parcialmente, porque a justiça também reconhece que existe uma responsabilidade do jogador, mas nós já temos julgados também saindo positivamente nesse sentido. Olha, agora que mudou, só para me entender, na realidade o jogo responsável se iniciou em 2018, a lei só foi regulamentada no Brasil em 2023, então a casa de aposta tem responsabilidade sim, e precisa fazer algumas normas. Então o pessoal que fez tudo de 2023 para trás pode ingressar na justiça. Nós podemos ingressar com o jogo compulsível até 5 anos retroativo. Então, quem está apostando aí há 5 anos atrás consegue reaver esse dinheiro. Doutora, parabéns. Curiosidade, quantas ações a senhora já ingressou recentemente aí? Que a senhora está aqui, a senhora mora na cidade de Leme, claro que a gente trouxe porque é algo muito novo, a gente percebe pouca gente está falando sobre esse tema. A senhora já ingressou na justiça já? Rodrigo, embora eu seja de Leme, né, uma cidade pequena, eu atendo pessoas do Brasil inteiro que aparecem para mim através das redes sociais. Em média, são 3 ações por dia que estão aparecendo do Brasil inteiro. E, principalmente, a maioria são mulheres. A maioria são mulheres? A maioria são mulheres. Todo mundo pensa que são os homens, mas as pessoas que mais procuram ajuda são as mulheres. Doutora, uma pergunta que eu vou fazer. Como que a senhora acha essa tendência está sendo as mulheres? Por uma questão de dinheiro, como que eu posso dizer? Não é uma questão de dinheiro fácil, mas é um momento que a mulher está mais frequente em casa do que o homem? Seria isso, algo assim? Eu acho, né, eu acredito, eu não tenho essa informação, mas que a mulher busca mais ajuda. Não é que ela jogue mais, mas ela começa a buscar ajuda, principalmente porque faz escondido do marido, aí de repente começa a surgir, né, as consequências e aí ela começa a se desesperar. E então eu acho que a questão é essa, a mulher busca mais ajuda do que o homem. Então o homem também tem Mas o homem também joga bastante, adolescentes jogam muito, pessoal de baixa renda principalmente. Eu vi algumas pessoas que estavam até usando benefícios sociais para poder se utilizar. O governo conseguiu bloquear, doutora, essa questão? O governo bloqueou, né? Teve um bloqueio que foi feito, porém o ministro Luiz Fux derrubou esse bloqueio e agora você não pode, o pessoal do Bolsa Família pode fazer as apostas, só não pode criar novas contas. Olha que absurdo, né? O governo, nessa parte até tem que defender aqui o governo que conseguiu bloquear, lamentavelmente, uma decisão monocrática aí pelo STF, monocrática, né? Não foi decisão colegiada. Foi do ministro Luiz Fux. E aí acaba liberando. Isso é um caos, né? Porque muita gente acaba recebendo o benefício social para fazer um fim, para tentar sair do estado de vulnerabilidade e acaba se enfiando novamente ainda na questão dos jogos. Doutora, a expectativa nossa, só tem noção, ideia do estrago que fizeram com essa questão da liberação? A senhora é da liberação das bets no Brasil? Olha, nós temos um dado que são movimentados por mês no Brasil 20 bilhões de reais nas casas de apostas online e nas bets. Então, a arrecadação é alta, o interesse envolvido nas casas de apostas é muito alto, porém, os estragos são muito altos também, porque nós temos 3 milhões de pessoas diagnosticadas com ludopatia. No Brasil já? No Brasil, 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas já com ludopatia no Brasil. Exatamente. Nós estamos perdidos dessa maneira, E 11 doutora. milhões de pessoas em estado de vulnerabilidade. Por causa do jogo? Por causa do jogo. Então, são pessoas que jogam compulsivamente, mas ainda não têm o diagnóstico. 11 milhões. Porque perderam tudo. Perderam tudo e têm solicitado a autoexclusão, né? Então, esse número vem do site do Senado, né? Uma fonte segura. 11 milhões que solicitaram a autoexclusão. E 3 milhões de pessoas com o diagnóstico. Deixa eu perguntar, essa autoexclusão funciona como? Fica bloqueado para sempre ou não? A pessoa pode conseguir a liberação? Não, ela solicita por 1 ano o bloqueio do CPF dela nas casas de aposta e deveria ser feito automaticamente. Muitas casas de apostas não estão cumprindo esse dever da autoexclusão, é onde entra a ação judicial também, ou ela pode estar fazendo essa autoexclusão direto na plataforma, mas aí é somente naquela plataforma que ela solicitou. Tá vendo só? Fica a dica aqui da nossa querida doutora Helena, ela que está passando informações aí para você que está em casa, não perder tempo, principalmente, você sabe, alguém que tem problema com jogos aí, gente, o caso é sério e ó, precisa mudar essa realidade. Doutora, gostaria que a senhora deixasse aqui as suas palavras finais para a pessoa que está em casa aí, que tá, ou alguém familiar que encontra esse problema
infelizmente, da doença ludopatia, mas também está perdendo tudo e se não fizer alguma ação rápida, se você em casa não fizer alguma ação rápida, você pode ver aquela pessoa também entrar no caso de vulnerabilidade. Rodrigo, muito mais do que a ação judicial e a devolução dos valores apostados, é importante que nossa população, né, o Brasil, se conscientize de que é uma doença, que não é uma coisa leviana da pessoa, não é uma, como é que eu posso dizer, somente a vontade do dinheiro fácil, né? Dizem, ele quis dinheiro fácil, não quis trabalhar, buscou um meio mais rápido de obter dinheiro. Mas é preciso desenvolver uma empatia no Brasil com essas pessoas que são diagnosticadas. Doutora, obrigado, viu? Gratidão pela presença da senhora. Obrigada pela oportunidade. Manda um abraço para a nossa querida cidade de Leme, a qual tem grandes amigos lá junto com a gente também. Pessoal que eu aprendi a admirar e a cada dia mais crescer junto. Tem um amigo meu outro dia, ele até brincou, falou assim, quando você vai para Leme lá, ou o pessoal passa bem ou o pessoal passa mal, quando veio para Araras. Brincadeira, viu, doutora? Obrigada. Um abraço forte para você. No próximo bloco, a gente tem o nosso Tá de Carona. Oferecimento da Fiat Gaivota Boa de Negócio. E também a gente vai receber o vereador Lúcio Casabella, não aqui nos nossos estúdios, né? Que ele vai estar no Tá de Carona. Então a gente volta já, não sai daí não. A Fiat Gaivota é a mais completa concessionária de toda a região, com mais de 45 anos de tradição. Oferecemos veículos de qualidade, atendimento humanizado e condições imbatíveis. Venha conhecer as nossas lojas em Assis, Ourinhos e Araras. Fiat Gaivota, a boa de negócio. A informação que faz a diferença tem nome e hora marcada. Ponto de Vista, com o repórter Beto Ribeiro. Aqui você acompanha as principais notícias da atualidade, debate, informação e entretenimento, com análises claras que ajudam você a formar sua própria opinião. Toda quarta-feira, às 12 horas. Reprise às 18h05. Ponto de Vista. Informação com credibilidade. Debate com responsabilidade. TV Conecta, onde a notícia acontece. Tá na tela, está de volta e agora é hora da gente descontrair. Vem aí o nosso quadro Tá de Carona. E hoje sabe com quem? Com o vereador Lúcio Casabella. Edu, roda aí. Tá de Carona com Rodrigo Soares. Tá de Carona com Rodrigo Soares. Oferecimento Grupo Gaivota Veículos. A boa de negócio. Fala pessoal, estamos aqui na Gaivota Veículos, a boa de negócio. E aliás, tem uma surpresa para você, vendedora Alessandra. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo. Fala pra gente desse maravilhoso carro, Alessandra. Esse é um Fastback Ímpetus híbrido, 130 cavalos. Banco de couro, o maior porta-malas da categoria. Maravilha! Com um carro desse daqui é o sonho de todo mundo, né, Alessandra? E aí, o pessoal tá vendo esse visual lindo, lindo, lindo por dentro do carro. Sim. Olha, tem que correr pra cá e aproveitar as condições, não é? Sim, é automático, câmbio CVT, perfeito o carro. Você não pode perder, procura a Alessandra, procura a equipe de vendas da Gaivota Veículos, vai atender você com o maior carinho. Alessandra, aonde que é o lugar de comprar o melhor carro da cidade? Fiat Gaivota, a boa de negócio, vem pra cá. Então não perca, o endereço tá aí, viu? Vem correr. Bom, tá começando Tá de Carona e hoje a minha carona é ele, Lúcio Casabella. Pera aí que eu já vou abrir aqui pro homem aqui, ó. Fala, Lucião, meu vereador. E aí, meu brother, como é que você tá? Bem? Ele é o cara. Vamos levar o Lúcio aqui. Uma das pessoas que faz um trabalho maravilhoso. Primeiro mandato, Lúcio? Primeiro mandato. Na guerra, né? Na guerra. Aliás, você teve uma
Você disputou por 3 eleições para ganhar. Foi a quarta? Na terceira eleição. Na terceira eleição. Fez igual eu. Aí você começou a sua questão política. Quem que fez o convite para você? Como que foi essa questão? Porque é bom as pessoas conhecerem os vereadores, saber como foi a trajetória, que não chegaram ali por acaso, né? Desde que eu cheguei em Araras em 2000, que eu sempre participei. A primeira eleição foi a convite do seu Pedro, à época, Pedrinho Eliseu. Eu comecei com eles ali em campanha. Meu pai foi candidato a vereador em 2004, se eu não estiver enganado, e meu pai já teve, com poucos anos de Araras, 275 votos à época. Olha que legal. E aí fui eu dar a cara e participar com a cara em 2016. A primeira convite do hoje vereador Bonezinho, Boneco Roquel. Que legal. Disputei com ele. A segunda em 2020 disputei com então, o prefeito Júnior Franco, à época. E agora em 24 cheguei nos meus quase 1000 votos. Ganhei pelo partido Podemos lá. E é legal da tua história que você foi subindo a tua votação, né, Lúcio? Sim, eu comecei com 600 para 800 para 1000 agora, arredondando os números mais ou menos. 600, 800 e 1000. Vamos ver se a próxima eu vou para 1.200, pelo menos. Né? Se eu chegar em 1.200, eu trabalhei bem. Tá fazendo um grande trabalho. Lúcio, aí você seima uma bandeira, que é a questão social, e principalmente com os moradores de rua. Por um tempo, você ficou também como diretor do Centro Pop aqui em Araras, não foi? Foi um período legal, um período de aprendizado, e que foi uma escolha minha fazer, né? Eu, na época, tinha apoiado, então, o candidato Júnior Franco, né? Para prefeito, ele ganhou e me ofereceu outras pastas, mas eu não queria. Eu recusei, acho que quase 3 oportunidades que ele me deu e falei que não tinha problema, não me devia nada, eu ia continuar apenas na Casa Bela Material de Construção. E aí surgiu a oportunidade de fazer a área que você queria. Eu queria fazer alguma coisa que fosse importante, de relevância, para valer a pena eu deixar um pouco a loja, o meu lado profissional à época, de lado. E deu certo, me ofereceram, foi um susto no dia, mas eu pensei, eu tenho que fazer a diferença. E graças a Deus eu consegui, em Araras, fazer um nome bonito, um trabalho bonito. Tanto que depois, quando o Júnior Franco perde a eleição, que o mandato dele foi de 2 anos, houve o convite do prefeito de Rio Claro, então, Gustavo Pericinoto. Para que você fosse para Rio Claro. Ele ficou sabendo que eu estava parado aqui, me chamou para lá e trabalhei 3 anos praticamente para Você sabe que Rio Claro, o pessoal tá falando que tá... A parte da população de rua acabou crescendo muito lá. Depois que você saiu, aumentou. E aí você vai para Rio Claro, faz um trabalho muito forte, porque a gente via muitos elogios lá na cidade de Rio Claro. Não é fácil, as pessoas que estão fora de casa acham que é simplesmente você chega lá, tira a pessoa assim, pronto, acabou. E não é assim, tem que ter um trabalho. Explica para as pessoas aí poder entender como que é esse trabalho. A população precisa sempre entender que existe uma coisa chamada lei, né? A lei, ela precisa ser respeitada. Às vezes a gente não concorda com tudo que está na lei, mas a lei precisa ser respeitada. Eu recebo todos os dias, toda semana, a turma me manda vídeos de vereador não sei da onde, do prefeito não sei da onde, que vem, que chuta todo mundo, que briga e tal. O que ele está praticando ali, na maioria das vezes, é uma higienização. E a higienização, ela é fora da lei, né? Você está arriscado você responder por isso. Eu não sei que tipo de cobertura esse pessoal tem para conseguir realizar desse jeito. Mesmo porque também não é meu perfil. Eu acho que bater nas pessoas, se resolver esse problema, normalmente já apanharam do pai, apanharam da esposa, apanharam de um filho, eles não estariam naquela situação de rua. Eu acredito muito no trabalho, na dedicação, no dia a dia, de estar todo dia ali e cobra e tal. Eu costumo ser um pouquinho mais rígido quando está incomodando alguém na porta de um comércio, na porta de uma empresa, próximo da casa de alguém que está com medo. Aí eu vou lá, converso, explico que ali aquela situação não dá mais. Mas estou ofertando para ele algo em troca, né? Não é simplesmente chegar e sai daí, não é isso. E muitas vezes eu já percebi algumas ações, tem até alguns vídeos seu, pessoal que quiser depois conhecer o Instagram do Lúcio, é Lúcio Casabella? É, Lúcio Casabella, graças a Deus digitou lá, só aparece eu. Já aparece ele lá, ele vai falar um pouquinho, porque teve muitas pessoas que você conseguiu levar na casa de recuperação, há um tratamento, há um trabalho desenvolvido nisso, né, Lúcio? Sim, é sempre bom frisar que eu sou da opinião que os de fora da nossa cidade, eles precisam retornar para a sua cidade de origem. Esse é meu objetivo principal com quem é de fora. Não é uma questão de ser ruim, é uma questão de que eu acredito que cada município, cuidando do seu, vai existir um trabalho melhor, mais bem realizado em relação à população de rua. E assim sobra os ararenses, que a gente não vai, claro, poder mandar para outra cidade, não vai resolver o problema, ele vai acabar voltando, para você fazer um trabalho melhor, para você fazer um acolhimento digno,
levar para uma clínica para um tratamento, desde que ele aceite. É importante sempre frisar que o dependente precisa aceitar. A gente não coloca, não é uma cadeia, né? Eu brinco com as famílias que não é uma cadeia, você não coloca lá por uma infração. Então precisa convencê-lo de que ele precisa tratar. E tem uma coisa que é legal falar, e às vezes talvez você não saiba, que quem consome o crack, é mais fácil conseguir uma internação para ele do que convencê-lo da internação, né? Do tratamento, do que quem consome álcool. O alcoólatra é muito mais difícil você tirar desse tipo de situação. Olha só, nós perdemos um aqui na Praça da Bíblia outro dia em Araras, era alcoólatra. E você já teve algumas abordagens de tentar levar ele, mas ele não queria, né, Lúcio? Sim, não, ele nunca aceitou, né? E é o que eu falo, eu tenho que respeitar a lei, ele é um ararense, a lei prevê dessa forma, eu não concordo, eu sou o cara que sou a favor da internação compulsória, né? Uma lei que vem só que não é fácil também. Não. Quem vem fala assim, nossa, é fácil fazer internação compulsória. Não é fácil. Muito difícil e precisa de uma internação que o juiz determine. Exatamente. E você tem que comprovar várias questões, não é, Lúcio? Eu já vi casos que o juiz demora muito, porque mesmo com o laudo do psiquiatra, do CAPS-AD, do assistente social, do Centro Pop, o juiz não determina essa internação. Ele está baseado nas leis, ele está preocupado com as leis. E ao mesmo tempo eu já vi casos em que o juiz determina e o município não faz a internação, por falta às vezes de condições financeiras para realizar isso aí, porque quem paga normalmente é o governo do estado, mas deve ter um trâmite do município e não conseguiram fazer. Já peguei casos assim, o que eu acho um absurdo a família conquistar um negócio tão difícil e depois o município não ter condições de fazer. Lúcio, a gente percebe que essa atuação sua é muito forte, muito contundente, até você está conseguindo um recurso para o Centro Pop também, foi um vereador que está, pelo primeiro mandato, já conseguindo recurso para a cidade de Araras. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, que a população você tem lutado muito para diminuir. Você tem números exatos de quantos moradores hoje tem aqui na nossa cidade? Eu gosto de falar para a turma, fazer uma comparação assim, eu andando na praça agora vamos colocar abril do ano passado e eu andando na praça abril agora, ou as pessoas podem ir agora e avaliar. O número era próximo como foi da outra vez quando eu assumi o Centro Pop, em torno de 120 pessoas na nossa região central. Hoje o número gira em torno de 35, 40 pessoas só. E eu acho muito legal, porque antes não dava passagem para essas pessoas ir embora. Com a sua luta conseguiu fazer isso daí, atingir que essas pessoas fossem embora, mas também a gente precisa entender que boa parte desse pessoal, que seja 35 pessoas, se acredita, são pessoas que são residentes de Araras, né? Tem família, estrutura. Esses são ararenses, a gente tem que fazer um trabalho de convencimento, de acolhimento, de tratamento, de volta à família. A gente tem o caso que eu postei esses dias, que é o Marcos, é irmão do Paco, que é uma pessoa muito conhecida aqui na cidade. Já está há 1 ano tratando, esse não custou nada aos cofres, eu consegui essa internação de graça. Graças a um apoio, ao meu conhecimento com o pastor Cristiano Berbinte, da clínica lá em Artur Nogueira, da comunidade Vida Melhor. E deu certo, o rapaz já está quase pronto, ele não quer mais sair de lá. Hoje ele é importante dentro da clínica, dentro da comunidade, ele não quer sair de lá, ele tem função, entendeu? E ele foi para lá de graça. Não são todos os casos, não dá para me colocar todo mundo lá de graça, mas hoje o município já oferta esse trabalho, né? Já consegue colocar na clínica lá e a família não tem despesa nenhuma, ele fica lá por conta do município, com o dinheiro dos nossos impostos, e 1 a menos na rua. Se eram 120, eu vou chutar para você mais ou menos, aí uns 60 a gente tirou da rua só voltando para a sua cidade, e pelo menos uns 15, 20 com esse trabalho, como foi feito com o Marcos, hoje já estão em condições de voltar para sua família. E é um trabalho difícil, as pessoas às vezes muitos acompanham o seu trabalho, vê que é um trabalho muito louvável, outros é natural, vão fazer sempre crítica, né, porque acha que é uma coisa simples, fácil, mas a gente percebe essa desenvoltura sua política para desenvolver. Lúcio, pra gente encerrar aqui, o nosso Tá de Carona, que eu tô chegando próximo do lugar que você vai parar aqui, que vamos deixar você na Câmara Municipal de Araras. A minha pergunta é, Lúcio, pra você, o que você queria deixar para as pessoas que estão em casa, para acompanhar, o que você quer deixar dessa questão do seu mandato, deixar as portas abertas? Fica à vontade aí, agora é com você, Lúcio. Agradeço. Falar sempre para a população, eu comento sempre que eu procuro fazer um trabalho voltado realmente para a população. O gabinete está sempre de portas abertas, minha assessoria procura atender todo mundo, responder todo mundo. Temos os horários da gente no gabinete, está aqui, às vezes eu estou só aqui no estacionamento e acabo atendendo as pessoas. Meu gabinete está sempre à disposição da população, né? Procuramos, acho que temos uma legislatura hoje das pessoas.
eu vejo mais envolvimento em resolver os problemas da cidade, porque também piorar não dava mais, piorar a situação da nossa querida Araras. Então, que a população confie, acredite, não só em mim, acho que no trabalho da maioria dos vereadores, venham conhecer, venham assistir a sessão e entender como funciona, porque tenho muita esperança de ver ainda uma Araras muito melhor, que vai ficar aqui para os meus filhos e para os meus netos, que hoje eu já tenho. Legal, Lúcio, eu que agradeço, desejar um abraço forte para você aí, dizer da importância do seu trabalho, conte com a gente e fico feliz de poder dar carona aqui para você, viu, Foi carona ou foi Uber? Não preciso pagar? Não, então se é carona, tá de carona com a gente, só a sua participação já fico feliz. Aliás, a gente vai fazer um especial, trazer alguns vereadores também pra gente poder conhecer o trabalho e o mandato deles. Legal, tamo junto, fica com Deus. Falou, viu? Luciano, um abraço. Obrigado. Tá de Carona com Rodrigo Soares. Oferecimento Grupo Gaivota Veículos. A boa de negócio. Legal demais, hein? Esse bate-papo muito importante. Aliás, para a gente também mostrar aos nossos representantes, conhecer a história e trajetória de cada um. Porque não é só o caminho da política, é o caminho da nossa cidade sendo construído. E o Lúcio é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho respeito e admiração e faz um trabalho muito bonito aqui na nossa cidade. Por isso que a gente trouxe ele aqui. Vamos tentar trazer os outros vereadores também para a gente conhecer de perto o pessoal, né? E olha, se você tem um negócio, quer crescer, presta atenção nesse recado que eu vou dar aqui para você. O Tá na Tela e vai levar a sua marca para milhares de pessoas todos os dias. É visibilidade de verdade para a sua empresa, então entre em contato com a gente, com o telefone que está aparecendo aí na tela e vem anunciar aqui junto com a gente o nosso programa. É o nosso momento para você estar sempre informado e, acima disso, levar a sua marca cada vez mais. Bem, e nesse clima, infelizmente, a gente vai ficando por aqui. Gratidão pela sua audiência, pelo carinho, pela companhia. Siga a gente também nas redes sociais, @tanatela.conecta. É que na realidade a gente sempre fala TV Conecta, mas não é @tanatela.conecta. A nossa equipe lá vai estar sempre colocando bastidores, informações e notícias para você estar acompanhando sempre com a gente, tá bom? Fique com Deus, agradeço de coração pelo carinho, até agora tem acompanhado nosso programa. E não esqueça, sábado eu estarei de volta, tá bom? Conto com a sua audiência sempre. Até! Fui! Valeu!